Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre o governo provisório. O governo provisório, né? Que durou de 1930 a 1934. É no nosso livro didático, na página 430. Vamos lá. O que é o governo provisório? Governo provisório é a forma como é chamado o período inicial em que o Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório iniciou-se de 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente logo após a Revolução de 1930 e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. Vamos lá saber um pouco sobre o governo provisório. No nosso livro, né, como eu tinha falado para vocês já, na página 430. Vamos lá. No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras, suspendeu a Constituição de 1891, limitou o poder dos estados, depois governadores escolheu pessoas de sua confiança para assumir os governos estaduais, entre outras. Então, essas ações, desagradaram a grande parte da população brasileira, especialmente aos políticos paulistas, que desejavam maior participação política e passaram a cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Em respostas a essas medidas de Vargas, em julho de 1932, teve início em São Paulo um movimento denominado Revolução Constitucionalista, que tinha como principais objetivos destituir Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. A disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal durou aproximadamente 3 meses e resultou em muitas mortes. O conflito terminou com a derrota dos paulistas no campo de batalha, mas com uma vitória política importante. No ano seguinte, o presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a terceira Constituição do país. Logo após a promulgação da Constituição, a Assembleia tornou-se o Congresso Nacional e elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Então, aqui está falando sobre o mandato do Vargas. Lembra que a tia falou para vocês, quando a gente estava em sala de aula, que antigamente a forma de protesto deles era totalmente diferente da nossa hoje em dia, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que a gente faz, né? Em sala. Quando a gente voltar, vai voltar tudo ao normal. Vocês vão grifar as partes importantes, responder essa número 1. Na página 431, vamos falar sobre o papel político e social da mulher. As lutas femininas por direitos civis e democráticos começaram na segunda metade do século XVIII, com reivindicações por direito ao voto, ao divórcio, à educação, à igualdade de condições de trabalho e salário. A Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito de voto em 1893. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram direito ao voto e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos. Essa Constituição, ela assegurou as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, como voto secreto e voto feminino. A primeira mulher a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz, eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Outra mulher que se
Outra mulher que se destacou na política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz. Ela foi a idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, que garantiu, entre outras coisas, o direito à licença maternidade e também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade. Apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX, foi somente no século XXI, em 2011, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidente, que foi a Dilma Rousseff. Aqui fala um pouco sobre o papel da mulher, né? Político e social. Vocês sabem que eu já comentei com vocês em sala de aula até, sobre a diferença que tem de nós mulheres para os homens, em questão aqui está falando sobre a desigualdade nas condições do trabalho, do salário. Mesmo antigamente elas poderiam trabalhar, porém elas não tinham não recebiam o mesmo salário. Então, o salário, mesmo que a gente trabalhe, as mulheres trabalhem com a mesma posição que o homem, ela não recebia o mesmo salário que o homem. E aqui está falando sobre a política também. E aqui fala sobre que as mulheres teve o direito de voto só no século XX, porém, no século XXI que elas começaram a exercer e teve o quê? A primeira mulher presidente, que foi a Dilma Rousseff. Então, o que vocês vão fazer aqui para mim? Vocês vão grifar as partes importantes, como a gente faz em sala de aula, e vai responder para mim a número 1. Ok? Tchau. Agora é com vocês. Beijos.